ok? O nosso boa noite a todos os internautas, aos presentes aqui na nossa reunião da ABRAP-MS com a ABRAP Brasil, na presença da presidente, né, Ercília Zilli. Queremos saudá-la e agradecer pelo seu tempo, pelo seu trabalho aqui conosco. Nosso muito obrigado e vamos estar interagindo, né, dentro do trabalho da noite, como você nos pediu. Então, Edna, eu passo a palavra para você também, a nossa presidente eterna, né? Porque a gente está chegando. Então, fica contigo a palavra nesse momento também, antes da nossa irmã Ercília. Obrigada, Murilo. Então, Ercília, agora tá com você, né? A gente quer te ouvir, muito te ouvir, né? Sabemos, quem já está mais tempo na BRAP, sabe mais ou menos essa história, mas agora vai ser contada uma história viva, né? Ela vai sair das páginas, né, escritas e vai ser uma história viva, porque você é uma história viva, né? Então, a fala está com você. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer e falar da minha alegria de estar com vocês. Que bom que a gente tem ferramentas, mesmo que online, mas de estarmos juntos, de continuarmos juntos. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Já estive aí, estou vendo essa escada, né? Já estive. Olha, sempre fui muito bem acolhida. Então, assim, é muita alegria estar com vocês novamente. E a história da BRAP é uma história de muito amor, né? E de muito enfrentamento das dificuldades que, desde o início, a gente teve que encontrar, né? Então, naqueles tempos, né? A gente falava de ter uma associação, de ter um grupo de psicólogos espíritas, mas o que fazer, etc. e tal. Então, ficamos um ano conversando, né, na minha casa, a gente se reunia e conversava sobre o que seria um modelo de estatuto, sobre o que nós poderíamos fazer, né? Até que um dia, e quem nos ajudou demais, que fez parte dos primeiros momentos da BRAP por muito tempo, esteve conosco e, eventualmente, ainda está, é um grande amigo que, na época, era juiz na ativa. Hoje, ele é juiz aposentado. Foi ele que deu o nome de ABRAP, né? E, então, esse amigo, ele ia para minha casa, as pessoas iam e a gente conversava. Mas, antes disso, quando já se falava da ideia de uma associação de psicólogos, mas ninguém tomava nenhuma iniciativa, né? Nem eu, né? Aí um dia uma colega falou: escuta, está acontecendo isso, isso, aquilo, não vai sair essa associação? Eu falei: então vamos começar a botar em prática, né? E começamos a nos organizar para isso. Finalmente a ABRAP começou, e começou num centro espírita que fica num bairro aqui de São Paulo. E naquele centro, que um amigo nosso era o presidente, a esposa psicóloga, também participou do início da ABRAP, eles nos cederam a sala de artes uma vez por mês. Aí a gente empurrava as artes da mesa para um canto e se reunia. Aí começou a ceder o salãozinho de palestras. E a gente convidava uma pessoa por mês para fazer uma palestra. Depois disso, nós começamos. Nós tínhamos, então, um espaço numa casa que eu morava, depois eu saí da casa, virou uma clínica, e tinha uma sala que ficou para a ABRAP, né? Então, começamos a pensar na ABRAP. Bom, e aí já tínhamos o estatuto, já tínhamos o nome, já estávamos registrados, e começamos, então, a fazer estudos, começamos a
a nos reunir. Eu comprei um computador, até então não tinha, né? Mas e aí surgiu a ideia de se fazer um evento, né? E esse evento, como eu trabalhava na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Na época, eu era de um departamento, que era o departamento de conselhos das regiões da cidade, então eu conhecia tudo quanto era centro, não só da cidade de São Paulo, mas viajava pela federação para poder entrar em contato, fazer palestra, fazer parte dessa organização, então, da área federativa, os conselhos ligados à área federativa. E foi interessante, porque então eu comecei que eu já conhecia tudo quanto era centro, né? Isso era uma coisa boa. E foi muito interessante que eu perguntei se eles. Então, vocês não poderiam emprestar, ceder o salão para a BRAP, para a gente fazer um evento, não sei o quê e tal. E eles cederam um salão. Eu falei, acho que vai ser na área federativa, é menor, não sei o quê e tal. Cederam o Bezerra de Menezes, que na época tinha capacidade para 1.200 pessoas, porque foi antes da reforma e eram cadeiras de plástico. Hoje são cadeiras mais confortáveis, houve uma reforma e o salão ficou menor, ficou para 600 e pouco, que inclusive você, Edna, conheceu do nosso congresso de 2018. Então, e a gente começou a imprimir coisa, recortar, colar, porque ninguém sabia imprimir etiqueta, sabe aquelas coisas dos primórdios? Aí tinha um telefone que era o telefone do meu consultório, que era nessa mesma casa. Bom, ninguém nunca mais falou comigo, porque só tocava para o tal do evento. Que era um evento de um dia só, era um simpósio, né? Com 5 palestras, e a gente foi fazendo as inscrições, mandamos fazer um pouquinho de pasta, canetinha, tal, tudo assim do nosso bolso, tudo de forma muito modesta. E aí precisava mais, né? Precisava mais, precisava mais. Aí um dia a gente pensa, olha, vocês, por favor, tragam o comprovante da inscrição aqui, né? Aí um dia chegou um rapaz super, super bravo, né? Ele falou com a secretária, que era a minha secretária, olha, mas por que tem que trazer? Por que a gente não pode passar um fax? Né? Era o fax na época. Aí ele falou, pegou um fax, aí toca o campainha, era uma casa, ele chega com um fax na mão, né? E ele já tinha brigado com a secretária, por que não podia ser por fax? Ela falou, moça, porque a gente não tem um fax, né? Aí ele toca a campainha, entrega um monte de inscrições, um fax, e falou, está emprestado o fax, fica até depois do evento. Puxa, facilitou a vida da gente, né? E a gente se reunia, rezava, se abraçava, fazia oração em grupo, aquela coisa toda, bom. E chegava a gente, o que a gente vai fazer com tanta inscrição, né? No final, e o espírita não estava muito acostumado a fazer evento com inscrição. Isso foi uma coisa que nós implantamos pela federação, pela área federativa, um pouco antes da BRAP ser formalizada. E a gente pediu inscrição, né? E tinha um valor simbólico, mas muito pequeno, que era para pagar a pasta, canetinha e 3 folhas de papel sulfite. Bom, para nossa surpresa, e eu falava, como é que a gente faz para não mostrar o salão todo, porque vai estar vazio, não tem gente para isso tudo, né? Bom, foi chegando 200, 300, 400, 500, 1.000, 1.000 e não sei quanto. Deu a lotação do evento. Falei, nossa, olha aí a demanda. Nós temos fotos de tudo isso. E a gente trabalhando assim, de não dormir, né? Bom, a coisa chegou num tanto que nós tivemos que providenciar em cima da hora telões para jogar para o tal do salão que eu imaginava, num outro andar, a imagem de pessoal que insistia em entrar. Como é que não pode entrar em evento espírita? E não tinha, e a fila, né? Porque não tinha como dar vazão a tudo aquilo. A fila estava lá na esquina. Bom, enfim, acabou o evento, a gente chorava, agradecia a Deus. O diretor da área federativa, que era um grande amigo, recebeu o mentor. André Luiz se manifestou naquele dia,
falando da importância do evento, da importância da psicologia e do espiritismo, essa coisa toda. E a gente saiu de lá assim, o que é isso? E eu convidei o meu orientador de mestrado na época, uma professora que talvez vocês conheçam, a doutora Denise Ramos, Denise Gimenez Ramos, que ela era da Jungiana, da revista, ela é professora da PUC, enfim. E ela falou sobre a manifestação do inconsciente na mediunidade. Portanto, um pouco do animismo, aquela coisa. E outras pessoas que participaram, mas assim, tudo, ao todo éramos 5 expositores. E daí para frente o pessoal começou a pedir coisas para a gente. E a gente estudando e tentando entender o que era aquilo. Né? Aí chegando a moçada aí. Então foi muito interessante. Esse foi o ponto de partida da ABRAP. Nós ainda não tínhamos nem pessoal, nenhum projeto exatamente definido, a não ser pelo estatuto, né? Que já mostrava um caminho, mas ainda não tínhamos como caminhar. O fato é que depois, gradativamente, as pessoas foram chegando, a gente foi se organizando, começamos a fazer os atendimentos sociais, uma levando 2 anos, a outra 1 ano, até que vimos que aquele formato não funcionava, porque eram processos muito demorados. Começamos a buscar, né, uma forma de dar vazão à demanda, de atender as pessoas. Começamos a trabalhar com terapia breve de base psicanalítica, porque era a professora que a gente conseguia que desse a capacitação, e aí começamos a colocar também no programa um pouco do entendimento do que era o terceiro setor, que era, por que a ABRAP é uma associação, como é que isso funciona, e assim, fomos fazendo as coisas, né? E aí precisávamos uma supervisão, porque atendia os casos, precisava discutir esses casos. Se precisava de discutir os casos, nós precisávamos de alguns formulários que a gente foi criando. E muita coisa, como, por exemplo, essas perguntas que estão no fim do roteiro de triagem, elas foram perguntas totalmente intuitivas. Né? Então, a ABRAP começou desse jeito. Né? E, à medida que as demandas surgiam, eu voltava a estudar para poder trazer conhecimento. Né? E aí saímos dessa casa, fomos para o conjunto da Teodoro Sampaio, aí pegamos 2 conjuntos, porque o povo ia muito antes, até a pandemia, todo mundo se reunia. Né? E aí fomos fazendo outros eventos, começamos a fazer parceria com os centros espíritas, para que eles nos cedessem espaço, porque nós não tínhamos espaço para dar conta, né? E fomos criando toda essa... Aí começa a ter interesse daqui ou dali, começa a sair de São Paulo. Enfim, a gente começou... Esse início foi mais ou menos dessa forma. E aí, o que mais que vocês querem saber? Ercília, deixa eu perguntar. Você está falando de que tempo isso? Há quanto tempo atrás esse início? Há 29 anos. 29 anos, quase 30 anos atrás. 29 anos. Então, assim, nós nos reuníamos uma vez por mês, né? Inicialmente era isso, né? Só para discutir a questão de como montar, porque tudo era muito novo para nós. Tudo era muito novo. E tudo naquela época já era considerado meio que arriscado. E não existia Porque um modelo pronto, né, Ercília? Não tinha um modelo pronto. E tinha um grupo de psicólogos que trabalhavam com terapias de vidas passadas. E o conselho foi bastante radical nessa época com relação a esse tipo de abordagem. E como as pessoas eram espíritas, dava-se a entender que nós também estaríamos trabalhando dessa forma. Então, nós tivemos que criar, diante do conselho, uma maneira de fazer psicologia
que fosse laica. Por quê? E abordagens que fossem abordagens aceitas, né, pelo Conselho, abordagens já conhecidas. E fomos, com isso, ganhando a credibilidade, né? E até hoje a BRAP se mantém como psicólogos espíritas, porque isso é permitido e não há nada que impeça a gente se reunir em associação, mas esclarecendo desde o início que não há uma psicologia espírita, como não há uma biologia espírita, uma oftalmologia espírita, né? Então, então, uma psicologia que também não é espírita, mas psicólogos espíritas que têm uma visão espírita dos problemas humanos, né? E aí começamos a esclarecer como fazer uma coisa e como fazer a outra. Então, de fato, a gente foi criando um modelo de trabalho, uma relação com os centros espíritas, uma relação com o conselho, uma relação. Nós fomos criando isso. Não tinha isso, né? De certa maneira, orientando até o psicólogo que vinha e tomava passe com alguns psicólogos no centro espírita e queriam tomar passe no consultório também. Então, a gente foi esclarecendo e criando um modelo de trabalho, dizendo, ó, isso é lá, aqui é outra coisa, né? Então, e foi um aprendizado muito grande. Quando a gente olha para trás, quando eu falo sobre isso, a gente pensa assim, nossa, aprendemos muito, né? Criamos um modelo, né? Ercília, você deu assim bem o início, como é que foi, né? Deixa eu ir pontuando assim, para ver se o meu raciocínio está seguindo, né? Então, a primeira coisa que a BRAP, enquanto associação, enquanto função, né, atividade, foi, na verdade, uma exposição para o público espírita, né? Foi seminário que você falou? Eu não gravei. Foi Foi um seminário. seminário, foi um Binário, quer dizer, seminário. ela nasce, né, ela nasce com esse seminário, vamos dizer assim, para o público espírita, né? E Foi um público espírita, mas foi muita gente não não espírita, espírita, que interessou curioso. o tema, que era curioso, é uma coisa inusitada, né? Ercília, e como que foi eu vou falar que nem jovem aqui, tá? Como que foi essa pegada, né? Para a questão de pensar em trabalhar com a psicologia com uma atividade assistencial, social, que a gente faz isso até hoje. Como é que foi isso? Então, isso já vem do nascimento da BRAP, e vem de uma visão espírita que sempre foi um voluntariado muito consistente. Então, essa história, ela apenas foi transportada, né? Então, é diferente de construir um grupos de estudos que são importantes, grupos de criar paradigmas, enfim, que são fundamentais, mas a vocação da ABRAP é operária. É aprender, estudar e ajudar a mão, né? Se nós pensarmos numa linguagem espírita, a BRAP é um facilitador da reforma íntima, através do processo de psicoterapia. Uhum. A psicoterapia é um acessório da transformação interior. E aí eu quero pontuar também aqui em relação aos atendimentos, que deve ter sido isso desde o começo, você vai só confirmar ou não, né? Mas que agora sim, a nossa BRAP ano que vem vai fazer 10 anos, e então a gente já pega, né, a coisa pronta, né? 30 para 10, né? A diferença aí de modelos, padrões e tal. E qual é o nosso critério, né? Então, quem são as pessoas? Porque a gente já foi muito questionado aqui na nossa região, né? Mas como é que é isso, psicólogo fazer trabalho em psicologia gratuito? Como assim? É uma concorrência, né?
Aí a gente tem que explicar o seguinte, que a BRAP tem critérios, né? Critérios para a gratuidade para o público que realmente não tem condições e que o órgão, o Exato. poder público, não dá conta da demanda. Não dá, né? Aqui na nossa realidade, não dá conta, tá? Em Então, lugar assim, nenhum. a BRAP é uma prestadora de serviços em psicologia para o público carente, De na baixa renda. gratuidade, de baixa renda, né? Então, a Isso. gente tem critério. Eu não sei se foi assim desde o princípio. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, sempre foi assim. Sempre foi assim. É o trabalho voltado para pessoas de baixa renda. Só faz sentido ser voluntário nessa área dessa forma. Dessa forma. Uhum. O que começou a haver gradativamente é um interesse de pessoas pagantes, em condições de pagar uma psicoterapia, que falavam, bom, mas eu tenho que ser punido porque eu não sou de baixa renda? E aí nós começamos a fazer 2 projetos de parceria. A Uhum. BRAP também, vocês sabem que é muito difícil manter uma instituição, né? E a demanda é muito grande, né? Então, as pessoas que se associam, elas podem se beneficiar da parceria com os psicólogos num outro formato. Então, não é projeto da BRAP, é um projeto de parceria, né? Uhum. E aí, eles definem quanto que eles vão cobrar na parceria. E como a Rede Boa Nova, TV Mundo Maior, que são da Fundação André Luiz, nos oferecem um programa de rádio, que depois se tornou Rádio e TV, há mais de 25 anos, e também lutam com dificuldades financeiras, então nós estendemos o benefício do associado ao associado do Clube Amigos da Boa Nova. Uhum. Né? Então, eles também podem participar de eventos com desconto quando tem algum valor, eles podem fazer uma terapia bem mais acessível, que é a combinada com o grupo de psicólogos parceiros. Né? E, então, a vocação da gratuidade, então, ela não compete com o profissional, Exato. porque Essa ele só principal. competiria se o outro psicólogo fosse atender de graça. Uhum. Então, esse público é o que não pode pagar terapia, portanto, não há competição. Exato. Que é Né? esse foi o ponto, entendeu? Não há competição. Não Porque há. senão a gente estava trabalhando contra nós mesmos. E não é por aí. A gente faz um trabalho, né, no voluntariado para aquele que realmente não tem acesso a esse serviço, Exatamente. né? Aqui, Então, Ercília, nós com a questão da parceria com os psicólogos, a gente tem uma tabela fixa para todos, sabe? Mas aí é uma questão de cada BRAP, eu acho que, né? exato, Porque o que acontece? Muita gente se interessa em participar de eventos, de ter um valor mais baixo. Os nossos cursos, por exemplo, o curso de capacitação, agora vai ter o curso que vai começar agora, acho que é 16 de setembro, eu começo, a primeira aula é minha, depois a da Jussara, e depois começa o núcleo propriamente dito de psicologia positiva, né? E depois termina com o atendimento psicológico de urgência, que é um grupo também da BRAP, da Brasil. Então, a gente procura trazer voluntários, formar voluntários. Tem um valor? Tem. Por quê? Porque eu sou voluntária, a Jussara é voluntária, o Mauro, a Ana Cordeiro, nós todos somos voluntários, mas a professora é contratada. E aí ela cobra, evidentemente. Claro. Então tem que ter um valor, né? E o que a gente faz? Se for associado à BRAP, ele vai ter um valor um pouco menor. Às vezes a pessoa quer fazer porque é um curso bom com um valor ótimo, mas para uso no seu consultório. Uhum. Então, ele vai ter um valor um pouquinho maior. Mas são valores simbólicos, praticamente, dentro do que é praticado pelo mercado da psicologia. Né? Então, assim, se é um psicólogo que quer fazer uma reciclagem, então ele vai ter um valor mais acessível, ele já é voluntário. Então, assim, a gente procura fazer tudo para quê? Para termos mais voluntários.
E olha que a BRAP, vocês conhecem, vocês sabem disso, tem uma série de regras. E essas regras, elas fazem parte da nossa disciplina, da nossa formação e da nossa relação com a ética da psicologia, né? E também com a ética da doutrina espírita, porque tem, né? Então, assim, e muito cuidado que a gente tem para que a gente não se perca em todas as movimentações desses anos todos que o Brasil tem passado, passou muita coisa nesses 29 anos. Então, a cautela de manter o foco naquilo que é o nosso trabalho, né? O trabalho não me pertence, o trabalho pertence a Jesus, é Ele que nos orienta, a gente trabalha para eles, né? Tanto que hoje de manhã eu comentava na reunião que fizemos sobre a resolução, que nós vamos falar depois, que se a BRAP fechasse hoje, né, nós estaríamos tranquilos, porque o dever está sendo cumprido por todo o tempo. Esse tempo todo, todos nós que estamos aqui estamos cumprindo a nossa parte. Emmanuel fala, né, do diploma como carta de crédito, né? Nós estamos usando a nossa carta de crédito de uma maneira que a gente vai navegando. Chove pau, chove pedra, e a gente está lá trabalhando, né? Então, nós estamos... Por quê? Nós trabalhamos em função dessa relação, e a partir daí a gente está com a consciência tranquila. Cada um faz o seu melhor, não é o possível. Aí, Ercília, eu gostaria de pontuar que eu que faço desde a pandemia, né, eu que estou com essa responsabilidade aqui da nossa prática de fazer a triagem, eu gostaria de pontuar isso bem claro, né? Nossa reunião está sendo gravada, ela vai para o público da nossa BRAP, né? Como é que é o critério das pessoas para chegar até a BRAP, né? Qual que é a entrada, né? A entrada é através da entrevista de triagem. Ponto. E nessa Esse entrevista, é da pessoa que está buscando a terapia. buscando Esse é uma um terapia, caminho. buscando um atendimento, esse é o caminho, né? A entrada, a porta de entrada é por aí. Bom, e nessa entrevista de triagem, tem lá uma pergunta sobre a religião da pessoa, até a gente saber qual é o público que procura, né? Aí nós temos, e acredito que as outras APRAPs também, nós temos uma estatística, dados estatísticos, né, de quem é esse público. Não é só espírita que busca, Não. né? É diverso, a gente tem esses dados, tá? Nós temos esses dados. Tem pessoas evangélicas? Tem. Católicas? Tem. Espíritas? Tem. Não, de não religião nenhuma? Tem também. São pessoas que não têm, são carentes, né, financeiramente, não têm como pagar o tratamento e elas buscam, sim, uma associação denominada de psicólogos espíritas. Elas buscam, né? Porque aí eu digo assim, porque a estrutura pública não atende à demanda da população nesse tipo de serviço. E essa é a definição de terceiro setor, né? A definição de terceiro setor é justamente essa, porque o primeiro setor é o mercado, né, é o Estado, o segundo é o mercado. Isso. O terceiro setor ele vem para suprir a dificuldade que o Estado tem de oferecer políticas públicas, as necessidades sociais de maneira mais ampla, né? Então, tem várias perguntas. Uma questão da religião, a questão de como ficou sabendo da BRAP. Exatamente. E essa pergunta ela é muito interessante porque a primeira coisa que aparece é o amigo, né, o parente. Então, você vê a credibilidade, alguém que conhece e fala, ó, vai lá. Qual a importância de fazer terapia com psicólogo espírita? E eles respondem, e a gente vai tentando, vai tabulando. Então, imaginam vocês que eles nos consideram pessoas com maior capacidade de compreensão dos problemas humanos, mesmo não sendo espíritas, alguns deles. Mesmo. Né? Aí, então, a gente aí pergunta, você gostaria de discutir
as suas questões com base na sua religiosidade? E essa é a pergunta, né? E aí, o meu doutorado ele foi feito em cima das estatísticas do roteiro de triagem. Eu peguei uma amostragem de quase 5.000 pessoas, né? Foi um trabalho que, graças a Deus, eu pude fazer, porque nós temos um pessoal de estatística muito afiado que faz essa tabulação. Agora, a partir da pandemia, deu uma desestruturada na coisa, mas a gente está voltando a botar a casa em ordem nessa. Tem um recomeço nessa história. Tem um recomeço durante e pós-pandemia. Então, esses dados, eles mostram exatamente o que as pessoas vão buscar na BRAP, né? E daria para fazer outras teses, porque os subgrupos são muito interessantes. Por exemplo, a parte financeira dos que buscam a BRAP, a escolaridade, tem um monte de outras questões que podem ser pesquisadas também. Não era o nosso foco fazer tudo isso, né? Mas tem uma boa descrição da BRAP, do conceito ABRAP, né? Então, assim, isso tudo a gente foi aprendendo, né? Vamos perguntar como é que eles ficaram sabendo da BRAP, vamos perguntar a religião deles. Então, a gente foi criando isso, né? E hoje isso tem uma consistência. Se você perguntar qual é o percentual de pessoas, qual é o maior grupo que procura a BRAP para fazer terapia, é o grupo espírita. Sim, Mas tem muito católico. tem. Tem muito, e tem gente que não coloca ali, que não sei, talvez, não responde, porque tem medo de não ser aceito. Aí, quando vê que não tem problema, a pessoa vai se revelando. Então, tinha que ter um roteiro de pós-terapia, que a gente não tem uma estrutura, né? E muita gente exige da BRAP uma prestação de serviço. A gente não é uma multinacional, é todo mundo voluntário, né? Todo mundo Então, aqui já teve uma Ercília, jornada de trabalho hoje, né? então, aqui na BRAP Mato Grosso do Sul, nós fizemos a nossa psicoterapia breve com a abordagem junguiana, né? E aí foi sugerido naqueles 2 cursos que nós fizemos, né? Treinamentos, fazer uma entrevista 3 a 4 meses depois com aquele paciente, né? Chamado follow-up. Então, a gente faz isso aí, né? Então, de qualquer forma, a gente tem um pós daqueles atendidos, sabe? Olha, se vocês puderem passar esse dado, para nós é importante também. A gente vai colocando das ABRAPs tudo que tem lá, Aham, né? Então, certo. vale super a pena. Aqui, a gente teria muita gente, nós não damos conta. Eu fiquei feliz, nós estávamos conversando, falei, opa, a fila de espera baixou para 100 e poucas pessoas, porque estava em 400. Então, você imagina. Ó, mas olha a população de São Paulo, né? E olha a nossa aqui, Exatamente. Então, a gente né? tem, para fazer esse tipo de trabalho, é muito. Teria que ter uma equipe de funcionários, né? Então, a gente está ali, né? Mas, enfim, estamos fazendo o melhor que a gente pode, né? E tanto que a gente fala, se o mundo acabar hoje, a gente fez o melhor. Não daria para. Nós não temos condição de fazer melhor do que estamos fazendo, porque a gente está no limite, né? Uhum. Procurando aprender. Veja você, a BRAP começou, eu tive que fazer mestrado, eu tive que fazer uma pós em administração para organizações do terceiro setor na GV, que foi um mega desafio. Só tinha administrador, eu era a única psicóloga. Eles perguntavam de um lado, eu respondia do outro. Foi muito interessante, porque eu era a única voluntária, todos eles queriam se dedicar profissionalmente. Então, veja que foi interessante isso, né? E eu chegava, e um dia eu cheguei atrasada, e o professor tinha sido ministro. Como é que eu ousava chegar atrasada na aula dele? Mas o trânsito de São Paulo, bom, eu atrasei um pouquinho, estava passando um filme, O Mágico de Oz. Então, aquela coisa da quebra financeira de 1929, a montanha não sei das quantas, e ele, para me penalizar, ele perguntou o que eu tinha achado do filme.
que ele passou lá. E eu fiz uma interpretação psicológica, né? A montanha, o caminho de ouro e não sei o que e tal. Aí ele foi olhando para minha cara e falou assim, qual é a tua formação? Eu falei, eu sou psicóloga. A classe, ela é psicóloga, né? Ela é psicóloga. Ele falou, não, interessante essa visão. A gente nunca trabalhou esse filme dessa maneira, né? E aí, bom, enfim, o trabalho resultou num TCC que é a fé como motivação para o trabalho voluntário. Também deve ter aí na Abrap MS, porque a gente sempre oferece o que tem, né? E depois, eu estava comentando um pouco antes da gente começar, que eu não tinha a pretensão. Quando eu terminei o TCC, a orientadora me convidou para fazer o doutorado na GV. Eu falei assim, agora minha filha está grávida, eu quero curtir outra coisa. Eu quero curtir essa... Porque não dá tempo de curtir a família se a gente bobear. É difícil, né? Eu quero viver isso, eu quero estar presente com ela neste momento. E deixou. Aí, com essa questão do trabalho, do grupo de trabalho do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, no estado de São Paulo, que eu comecei a participar do DiverPsi, que era o grupo de trabalho que estudava justamente essa diversidade religiosa, riquíssimo, um divisor de águas, um trabalho belíssimo. Aí também tem a coletânea de textos que foi publicada, a Abrap estava ali. A Abrap estava trabalhando o tempo todo. Então, a gente foi se obrigando. Para os novos, nós temos esse material, está no nosso arquivo, tá? Eles são três livros, tá? Com artigos interessantíssimos, tá? Teve uma época na Abrap que a gente estudou alguns desses artigos, tá? Tá lá à nossa disposição. E o nosso CRP também recebeu esse mesmo material, que é do CRP 4, né? De vocês? 4 ou 6? 6. 6 de São Paulo. Né? Então, nós fizemos isso. Também foi interessante, porque essa proximidade gerou uma relação muito boa, né? E aí era a época de organizar o COREP, o Congresso Regional de Psicologia, e a Abrap ali dentro do CRP, e aí por que vocês não fazem um pré-congresso, uma reunião? O quê? Bom, enfim, fizemos uma reunião ali e decidimos que sim, que íamos participar desse processo do CRP. Aí, para saber o que ia acontecer, eu fui num outro grupo que tinha 6 pessoas. Eu falei, então vai ver que é isso, né? A nossa sala cabe 44, então tranquilo que vai dar conta de sobra. E eu estava com esse colega, que até hoje, né, esse grande amigo, nós estávamos para eu entender o que estava acontecendo, e falando com a secretária. Ela falou, olha, está lotado, não cabe mais ninguém. Eu falei, então avisa, não cabe, não cabe. Ele falou, não manda ninguém embora, vamos ver se dá para fazer a reunião no CRP. Vamos ver se dá para fazer lá. Só que a data já estava ocupada, até por conta desses eventos todos. E ele que foi fazer né, esse pré-evento e tal, que tem várias fases. No final das contas, a gente tinha que passar, tinha gente em pé, sentado no chão, virou uma coisa aquela sala, uma coisa maravilhosa. E ele ficou encantado com a Abrap. Aí, quando foi a outra etapa de pré-congresso, que foi na USP, que aí já juntava uma reunião, um grupo maior de pessoas, bem maior, não parava de chegar gente da Abrap. E tinha que eleger os delegados. E para eleger os delegados que iam participar do COREP, só tinha gente da Abrap lá. Resultado, nós elegemos acho que 21 delegados da Abrap. Né? E tudo assim, como é que faz isso, né? E aí, quando fomos para o COREP propriamente dito, nós estávamos num grupo bastante interessante e tinha que eleger os delegados que iriam para Brasília, para o Congresso Nacional. Aí, né? Então, do Brasil todo para o Congresso. Aí eu falei, não,
Então, agora eu quero que eleja, assim, um representante da ABRAP, que leve as nossas questões, que já eram laicidade, uma série de outras questões. E aí foi a nossa colega Jussara representar a ABRAP e participou de tudo, foi muito legal, foi muito legal. Então, foi uma época que eu considero de uma proximidade amigável, de um acolhimento, e eu tenho absoluta certeza, quem não conhece vai conhecer o Bernie, que foi o grande responsável por esse acolhimento, por essa proximidade entre a ABRAP e o Conselho. E o contato que a gente fez nas reuniões com os psicólogos da antroposofia, com o pessoal do candomblé, com o pessoal dos evangélicos, com o pessoal ateu. E aí essa troca resultou nessa pequena coletânea desses livros que vocês têm aí, né? E aí lá me perguntaram: e você não vai fazer o doutorado? Eu falei: eu não, eu acho que já passou, não sei o quê. Mas no final aquilo me contaminou positivamente e eu acabei começando e falando: mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Né? Eu não estava ainda apaixonada por um tema. E agora está muito claro por que foi esse tema. Né? Por que foi esse tema? Então, também está aí à disposição de vocês. Não estou exibindo nada, porque tudo que eu faço é pela ABRAP. E a ABRAP é uma só. Então, é para consumo interno mesmo, para a gente poder se beneficiar do aprendizado um do outro e estar à disposição mesmo. Então, essa que é a história. Eu estava falando para a Ercília que esse material dela, tese do doutorado, eu comecei a ser convidada aqui por centros espíritas para falar de espiritismo e psicologia e espiritismo. E a minha base da palestra, que eu não posso esquecer de mandar para a Ercília, tem que mandar duas coisas, o negócio do Zoom lá a minha base da palestra que eu tenho, ela pronta, é a tese da Ercília. Tá? Eu me baseei completamente na tese da Ercília. Tá? Então, eu tenho essa palestra pronta também, né? Psicologia e Espiritismo, baseado na tese da Ercília. Me ajudou muito, eu vou agradecer, né? Porque, além de eu ter feito essa palestra, acho que fiz nos 300, 400, não lembro, mas agora a gente está percebendo, nós conversamos antes, né? Depois da resolução do CFP em abril, né? Que a Ercília vai falar um pouquinho para a gente, essa tese, então, tem todo o sentido, né, para uma argumentação mesmo, né, básica da ABRAP, essa tese da Ercília, sabe? Ercília, antes de entrar nesse assunto da resolução, qual é aí para a ABRAP Brasil, né, quais são as perspectivas de futuro, tá, para a ABRAP? Vocês já pensaram nisso? Conversam sobre isso? Então, Edna, a gente teve um grande problema com a pandemia. Nós tínhamos 2 conjuntos muito bons, você conheceu. Tínhamos um lugar para supervisão, cursos, tínhamos um custo mais alto em função disso, tínhamos 3 secretárias, porque as pessoas chegam na ABRAP por telefone, por exemplo, perguntam como é que funciona. A pergunta é como funciona, você viu que está na tese. E aí tem que explicar como é que funciona, e a gente foi se organizando para responder de uma vez através do processo de integração para os psicólogos. E aí nós tivemos que, eram conjuntos alugados, né? Tivemos que devolver assim, nós desalugamos, né? Entregamos, falou, não dá mais para a gente continuar aqui, o contrato estava vencido mesmo, então a gente comunicou, mas foi um acerto muito grande, porque nós tentamos manter, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Então, de alguma forma, a ABRAP teve que recomeçar e procurar um lugar, né? Vamos ficar só no virtual? Vamos ficar num centro espírita? Todos estavam fechados.
que a gente faz com esse povo todo em terapia? Não tínhamos um Zoom, porque ninguém tinha, né? Uhum. Aí começamos a ver quais eram as ferramentas. E aí nós precisamos nos reinventar para poder voltar a funcionar. E no meio da pandemia, eu saí procurando um lugar para alugar, que coubesse no nosso orçamento restrito. Os psicólogos tiveram também um déficit muito grande, porque pararam de trabalhar, de atender no seu trabalho profissional propriamente. Então, todos passamos por uma situação bastante delicada. E aí, por coincidência, no próprio prédio tinha um conjunto para alugar. Nós tínhamos 2. E ele já estava com uma distribuição de 5 salinhas, bem pequenas mesmo, né? Uma sala de espera e 5 consultórios. E aí ele estava pedindo um valor, porque é super bem localizado, né? Que não cabia. Depois ele mandou avisar que ele tinha diminuído o valor. Aí nós mudamos para lá. Então você imagina fazer essa mudança, todo mundo de máscara, nossa, foi um sufoco, né? No final, a gente acabou tirando a máscara, chamando esfirra, sentando no chão e trabalhando de manhã até a noite para botar a casa em ordem. Demos muita coisa, doamos muita coisa, porque passamos para metade do espaço. Não temos mais o salão, mas já tem centro espírita nos oferecendo para palestra, para essa coisa toda, porque as palestras presenciais também estão voltando. Acho que o atendimento online ele veio para ficar. É possível um modelo híbrido, mas é muito provável que não se volte àquele formato. Pelo antigo, Que era muito bom e que também está sendo bom dessa forma, né? Então, mudou muita coisa, mas os departamentos da ABRAP todos estão funcionando novamente, está todo mundo trabalhando. Nós montamos aquele atendimento durante a pandemia, porque os casos de depressão e de pânico aumentaram muito. Então, nós criamos o Abrap Acolher, na medida do possível, funciona celular, funciona isso, aquilo, para atender esse povo todo, não só dar seguimento aos que já estavam, né, que tivemos que fazer uma escolha assim momentânea. O que a gente faz agora? Né? Aí saiu a regulamentação que nos permitiu trabalhar nesse formato. Enfim, e agora a gente está... Qual é o plano? É se reorganizar para voltar a crescer. É se reorganizar para voltar a servir na plenitude que nós fazíamos. Então, a gente está trabalhando arduamente para que essas coisas aconteçam. Agora, você imagina fazer um congresso, quanto custa para fazer um congresso? Custa caro. E se a gente fizer por exemplo, numa instituição espírita, é claro que essa instituição tem gastos e que a gente precisa pagar esses gastos. Então, a gente precisa se reorganizar nesse sentido, porque aquele primeirão lá do começo, aquele foi em outra época. Foi em outra época. Hoje, a exigência de um congresso é fazer as coisas num formato que eu falo, gente, não é multinacional. Então, nós vamos ver o que a gente faz para comemorar o ano que vem, mas, de maneira geral, o que a gente quer, né, é o tal negócio. Hoje, a ABRAP tem um modelo de trabalho de psicologia, de voluntariado, de visão social, né, de consciência, de dar esse encaminhamento que o espírita ele tem essa vocação voluntária, né? É um voluntariado consistente, ainda é o maior voluntariado do Brasil, é um percentual altíssimo, por volta de 50 e poucos % dos voluntários, mas eles são espíritas. Né? Então, isso está no DNA da ABRAP. Então, assim, como é que a gente vai fazer para crescer? É o que a gente está voltando a discutir, porque justamente começou com aquele grupo que não era da ABRAP, mas que já tinha medo de punições, de restrições, de cassação de registro, né? E isso, de certa maneira, ainda permeia um pouco
a realidade ou a fantasia dos psicólogos que têm uma religião declarada, né? Ercília, quantas ABRAPs, filhotes, né? Da ABRAP São Brasil? poucas, são poucas. São poucas porque justamente o nicho da psicologia ele tem essa restrição, né? De trabalhar, de ser confundido com proselitismo, de sofrer algum tipo de restrição, algum tipo de punição. Então, o psicólogo ele tem um pouco esse medo, tanto que a primeira pergunta que me fazem quando eu chego em algum lugar, ai, como é que é o CRP? Ninguém pergunta como é que o centro espírita, mas e o CRP? Então, a gente, quando faz uma pesquisa, percebe que paira uma nuvem aí. E agora a resolução, né? Até foi colocado que foi conversado com as partes interessadas. A ABRAP nunca foi consultada. O CPPC também diz que nunca foi convidado, O que que é é o o corpo, CPPC, é o Ercília? corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos, Certo. né? Que são os protestantes, evangélicos, e tem também os dos adventistas, e os adventistas fazem um trabalho voluntário em menor escala. Ninguém faz o que a ABRAP faz, né? Mas fazem um trabalho social. E nenhum deles foi consultado. E aí, essa resolução, que é a 7/2023, que é de abril, ela coloca lá em 3 itens. Ela é muito curta, né? A questão de não poder fazer uma associação, né, da pessoa, do psicólogo estar associado a alguma vertente religiosa, né? Então, conversando, nós que nunca tivemos problema com o conselho, né, o que se comenta fora da ABRAP é que a ABRAP não teria problemas, uma vez que os psicólogos são espíritas, mas o atendimento é laico. Mas está escrito que é psicólogo espírita. E isso causa uma certa tensão para quem é psicólogo, né? E o que nós fizemos, né? Ou a gente fica com medo, ou a gente age de maneira madura e vamos para o diálogo, né? Então, eu participei de uma reunião dos adventistas, ouvi as ponderações deles, me identifiquei como da ABRAP, eles se espantaram de ter uma espírita na reunião deles, né? Mas eu tinha recebido um convite, eu fui, né? Eu fui no Zoom. O CPPC também estava presente, também tem uma posição de diálogo, e a gente resolveu fazer um evento, né? E esse evento ele está bastante interessante, porque ele foi meio que montado, está tudo rabiscado, já está digitado, mas ainda é um roteiro, claro que ele ainda vai ser mexido. E provavelmente no final de outubro ou começo de novembro, a gente pensou num evento de psicologia, laicidade, religiosidade, espiritualidade e associações profissionais. E aí abordar temas, por exemplo, relação conflituosa entre a psicologia e a religião, cuidados éticos e técnicos. Eu falaria sobre a prestação de serviços à sociedade realizada pelos psicólogos voluntários da ABRAP, com base na tese, né? E no histórico de prestação de serviço, né? Eu não sei ainda o que o CPPC vai falar, mas nós vamos convidar a presidente de lá e convidar uma conselheira, que eu espero que ela nem sabe que vai ser convidada, mas a gente gostaria muito de ter essa pessoa conosco, que ela justamente é presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização, da COF, né? E com isso, nós teríamos uma discussão grande, um evento que provavelmente vai demorar umas 2 horas e meia, todos nós temos que estar presentes, e vamos pedir uma nova redação que contemple, porque não impeça a prestação de serviços à população carente, né? Então, acho que é um momento
em que nós temos que estar presentes não para brigar, para ir para a luta, mas para dialogar e pensar no que é melhor para aqueles que não têm condição de fazer um trabalho terapêutico porque não tem dinheiro. E o governo não tem como prestar esse atendimento. Então, os números da BRAP são expressivos. Quando a gente fala São Paulo, né, antes da pandemia, 50 mil consultas, não, são pessoas, consultas, é um número expressivo por ano. Quando a gente mostra tudo isso e tem lá a comprovação de todos os roteiros de triagem, de todos os encaminhamentos, se falar assim, percentual de depressão das pessoas, é só tabular. Não era meu foco, mas tem como fazer isso. Tem. Pessoas que são medicadas. Olha um trabalho que seria bonito, derivando um pouquinho, né, eu que gosto disso. Pessoas que relatam problemas espirituais que procuram a ABRAP, que fazem tratamento psiquiátrico. Tem toda essa variável, tudo isso dá para fazer pesquisa, né? E isso, se a gente pegar todo mundo, dá para fazer um trabalho super interessante, né? Sobre emergência espiritual, essa coisa toda. Então, assim, nós vamos continuar criando material. A ideia é mostrar esse trabalho e pedir uma nova redação da resolução. Certo. Por quê? Porque nós não queremos judicializar uma questão que provavelmente pode ser resolvida pelo diálogo. Nós não queremos, nós vamos ganhar um tostão com isso, nós vamos continuar trabalhando de graça para uma população. E qual que é a grande característica da ABRAP, que eu acho que é um benefício? Nós somos espíritas, mas o trabalho é laico. Porque nós não vamos falar, se você não for espírita, né, você não vai ser atendido. Não, vem quem vier. Nós vamos oferecer psicoterapia breve hoje, é essa questão. Nós já fizemos em várias abordagens, a próxima é positiva, né? E a gente vai continuar oferecendo terapia gratuita. Só isso, né? Agora, o que nós queremos? O direito de continuar fazendo palestra, né? E de continuar estudando dentro do campo da psicologia da religião, por exemplo, variar os pontos de convergência entre psicologia e religião, principalmente na vertente espírita que está no Estatuto da ABRAP, na fundação da ABRAP, estudar possíveis pontos de convergência. Né? É permitido estudar, falar desse estudo também, seja aqui ou ali. Né? Então, o que nós vamos fazer é pegar essa resolução, que é muito curta. Eu não sei se vocês receberam, acho que você com certeza recebeu. Eu não sei se Murilo recebeu. Recebeu, né? Então, e conversarem um pouco e apresentar sugestões e, com certeza, participar nesse dia trazendo questões ou formulando questões que a gente não vai poder fazer um evento de 7, 8 horas, mas, né, um evento que a gente possa arrematar o que são as questões da ABRAP. Então, é importante a participação, é importante que vocês conversem sobre isso e que mandem como é feito no Corep, vai arrematando até que fique uma questão, né, por grupo, para a gente poder levar, porque eu vou ter 20 minutos, não tem como ter mais que isso. O Berry falou, acho que a gente vai por 15. Eu falei, 15 a gente não vai abrir a boca e acabou. Né? Então, essa é a ideia, e pedir para o Everton, que coordena o trabalho de um grupo que é o grupo Númina, na PUC, que é de psicologia da religião, e tem um livro, inclusive, maravilhoso, e pedir para ele ser o moderador, né? E ele já topou. Agora a gente precisa avisar o pessoal do CRP para fazer o convite. É que foi feito ontem, eu estou comentando aqui em primeira mão para vocês. Comentei de manhã e aqui, né, que a gente pretende fazer esse evento, convidar todo mundo e pedir uma medida conciliatória, ou seja, uma redação mais favorável, que não seja proibitiva. Vamos ver se funciona. Né? Então, essas são as barreiras. E como diz o nosso amigo, né, o Berlin, vocês vão ter que explicar isso o tempo todo. Então, nós temos feito isso há 30 anos, quase. Né? Porque no começo o pessoal falava, existe uma caça às bruxas.
Esse é o termo que se usava naquela época do pessoal que trabalhava com TVP. E a gente falava, não, nós vamos trabalhar com as abordagens clássicas, né? Não por discriminar aquela abordagem, mas como é que a gente faz para servir melhor? É onde tiver menos conflito. Essa foi a decisão. Então, não temos nada contra, que isso fique bem claro. Porém, essa não é uma abordagem aprovada pelo Conselho Federal, né? E nós precisamos trabalhar para poder servir, a gente tem que. Tanto que fomos para a terapia breve para poder dar vazão. São abordagens boas, que funcionam muito bem, e que a gente acaba podendo atender o maior número de pessoas. Não deu conta, precisou de novo, volta para a fila. Isso mesmo. Né? Eu É acho, isso. eu acho que agora eu falei bastante já, né? Bom, agora eu deixo para vocês aí, é para todos, né? Que aproveitar a Ercília aí, que não é fácil pegar a Ercília, não. Denilce, Tati, Marina, A Olga, a Denilce Maria é Menezes, professora, Murilo. viu, Ercília? O nosso grupo de estudos de toda quinta tem pessoas de várias áreas, né? E a Denilce é professora. Acho A que ela Denilce é aqui professora. acho que é a única professora aqui, o restante é psicólogo, mas a gente tem um grupo diversificado que faz parte dos estudos continuados que nós temos, né? A gente divulga no programa cada vez que vocês mandam. Isso. E aí e ele é aberto. Às vezes tem pessoa que fala, mas é só para psicólogo, não é só para psicólogo, é para quem interessa no assunto, no tema, tá aberto, né? Aham. Ótimo, excelente. E a Denilce leciona que disciplina? Vamos Olá, lá. Ercília. Eu sou professora de educação infantil, atendo crianças de 5 e 6 anos. Eles chegam para mim com 5 anos e ao longo do ano eles completam 6. Olha que legal. E que tipo de escola? É da rede municipal, rede pública. Faz tempo que você leciona, Denilce? Já tem mais de 30 anos. Eu Ela começou iniciei, bebê, então, né? eu iniciei com 16 anos como professora já, registrada como professora. Eu estava iniciando a minha carreira do magistério, né? Porque eu sou ainda da época do magistério. E na época que eu fui contratada, a escola particular, né, que eu trabalhava, contribuiu para que eu fizesse um curso que me dava direito a assumir uma sala de aula, que na época aqui em Campo Grande era a OMEP. A OMEP, ela preparava os profissionais para a sala de aula, né, como regentes, e a escola pagou 50%, eu paguei 50%. O meu primeiro emprego, eu queria trabalhar, tudo que eu queria era aprender. E aí, de lá para cá, só fui estudando e continuando na área. Então, hoje, parece que é muito tempo, né? Mas eu continuo aprendendo, porque a gente nunca para. Ah, sim. Cada vez que tem alguma questão, a gente é obrigado a estudar e aprender. Denilce, você já imaginou se você resolve fazer um trabalho analisando o que foi mudando nas crianças dessa faixa etária desde que você começou a lecionar? Olha, Olha, é muito bom. E hoje, inclusive, eu tive questões na minha prática lá que nós comentamos isso. Crianças de 5 anos tendo atitudes assim que jamais nós esperávamos para essa faixa etária, né? Então, isso é assim, muito rico, viu? nós espíritas sabemos que existe aí uma evolução, né? Mas para o público geral, o que está acontecendo com essas crianças? É o TikTok, é isso, aquilo. Sim, também é uma contribuição que há 30 anos atrás as crianças não tinham acesso à internet, né? Mas, assim, na visão espírita, eu acho que nós podemos pensar já nessa questão da evolução espiritual mesmo, né? Seria Mas é muito muito interessante uma avaliação desse tipo, né? E a Verdade. Olga? Abre o microfone. Opa. Olha, aí abriu.
Eu estive hoje na reunião de manhã, e Eu estou desde de manhã, viu, Olga? Desde as 6:30 da manhã eu estou na luta, viu? eu percebi que você está na mesma toada desde cedo. E eu fiquei muito. Me chamou muito a atenção a sua postura conciliatória. E a sua. Normalmente, o diálogo, ele, embora ele seja o melhor caminho, ele é um caminho de construção, né? E você colocou assim: eu acho que o diálogo é o caminho mais fácil. E aí isso me chamou a atenção, porque eu falei assim: olha, está aí uma mulher que construiu ao longo da vida e continua construindo, né? Então, em primeiro lugar, é a minha admiração a você. Eu, eu fiquei emocionada na reunião, porque eu percebi o quanto a sua força, inclusive algumas pessoas comentaram isso no final da reunião, falaram assim que depois que você fala, a gente se sente forte. É verdade, eu não a conhecia. E hoje de manhã eu percebi isso nas pessoas que estavam na reunião. E eu queria tirar uma dúvida agora sobre. Eu estava até olhando a resolução novamente, e a resolução ela fala assim: é vedado ao psicólogo, à psicóloga, a utilização do título de psicólogo ou psicóloga associado à vertente religiosa. Ou seja, ali, nesse parágrafo, nesse item, melhor dizendo, o CFP, ele diz assim: a Olga individualmente não pode dizer Olga Martins Torres, psicóloga espírita, CRP tal, né? No entanto, interpretando extensivamente, se a gente olhar, por exemplo, o site da ABRAP, lá nós temos vários psicólogos que atendem. Então, por inferência, eu diria que todos os psicólogos que ali estão são espíritas. Então, nesse sentido, a resolução, ela nos toca de uma maneira muito sutil. Muito sutil. Muito. Porque sutil. Porque a resolução em si, ela impede que eu, Olga, individualmente, utilize o título vinculado a uma vertente religiosa. Mas ela não diz, porque ela não pode dizer isso, que eu não posso me associar, porque isso está indo contra a Constituição Federal, que diz que eu sou livre para me associar, inclusive para me associar a uma vertente religiosa a qual eu tenho direito de ter como pessoa, não como profissional. Profissionalmente, eu não posso impregnar o meu trabalho da minha vertente religiosa. E isso é um cuidado que, desde que nós entramos na ABRAP, eu sou recente da ABRAP, eu tenho menos de 2 anos, acho que nos foi colocado a princípio. Inclusive, recentemente, nós fizemos uma varredura nas resoluções do CFP e fizemos uma cartilha para os nossos associados psicólogos, referente às resoluções. Ou seja, antes de mais nada, o psicólogo, enquanto profissional, ele tem o dever de atender o Código de Ética profissional
e todas as resoluções concernentes à sua atividade. E dentre elas está a laicidade da técnica, do trabalho e da aplicabilidade da psicologia em consultório, em atendimento. Né? Então, eu queria tirar essa dúvida se há na ABRAP algum colega que esteja analisando essa questão não para judicializar, mas para fundamentar do ponto de vista jurídico o diálogo que precisa ser colocado para o CFP. Então, a princípio jurídico já nos ofereceram, o próprio advogado adventista, que entrou independente dos psicólogos adventistas, ele comentou nessa reunião, ele já entrou com uma medida sobre a inconstitucionalidade da resolução, em que pese não a pedido dos psicólogos. Sim. E estava presente também uma advogada que já tinha, ela é uma ex-deputada, ou ainda é deputada, deixa eu ver aqui o nome deles, eu já falo para vocês. E ele já tomou essa medida. Né? Essa pessoa que eu estou procurando aqui, ele é do CPPC, o colega que fundou o CPPC, o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, que virou um amigo meu. E o ano que vem eles vão fazer um congresso. Olha o tema deles. Da adversidade à esperança, ressignificando os sofrimentos. De 30 de maio a 2 de junho, o congresso do CPPC. Mas era outra coisa. Aí eles têm toda uma questão contra o aborto. E ele vai me passando o tempo todo. Ele me mandou muito material de resolução, de parecer daqui, dali, sobre a questão da liberdade religiosa. Aí ele mandou uma foto que é interessante. Eu não sei se vai dar para mostrar para vocês. Bom, quando aqui está o Ageu, que é do CPPC, esse colega ele é do CRP do Rio de Janeiro, eu e o Bernie, que está com a gente de novo. Então, ele me mandou, tirou lá do fundo do baú e mandou para a gente o evento do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente tem uma boa relação com a diversidade de maneira geral, né? E principalmente a ABRAP, que não tem uma questão com a sexualidade da maneira como outras denominações têm. Queria mostrar para vocês aqui, porque eu não lembro o nome dele. É Tiago alguma coisa. Aqui. Eles são psicólogos em missão. Eu acho que é o nome deles, não é associação, é psicólogos em missão. E os convidados para essa reunião que os adventistas fizeram é a doutora Damaris Moura, ex-deputada e advogada especialista em liberdade religiosa. E o doutor Tiago, é um moço, Tiago Vieira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, doutorando e mestre em Direito pelo Mackenzie, advogado e escritor. Ele até se dispôs, se alguém quiser entrar para judicializar, ele falou, eu posso pegar gratuitamente uns 5 clientes, mas porque ele acha que seria mais interessante entrar separadamente no maior número de varas para poder cair na mão de diversos juízes e aumentar a possibilidade de êxito. E a pauta dessa reunião dos adventistas, foi justamente a Resolução 07 de 2023
do CFP sobre laicidade e o exercício da profissão dos psicólogos, né? Então, foi essa que eu entrei lá e teve a participação do doutor Edemilson Cardoso, do Departamento de Saúde da APAC, eu não sei o que é a APAC, a Luciana Balco Faria, psicóloga clínica, foi ela que coordenou, e o Henrique Balco Faria, que deve ser marido dela, advogado, que estava numa postura mais conciliadora do que o próprio doutor Tiago, né? Ele acha que tem que ser e já entrou com a tal da medida. Então, respondendo a sua pergunta, essas são as pessoas que, independente da ABRAP, ele já entrou com uma medida que ele falou o nome, eu não me lembro como é que é o nome da medida, mas que é apontando a irregularidade e, portanto, pedindo a medida X, né? Como eu não era do grupo, eu também não fiquei questionando demais, porque eu seria totalmente inoportuna, né? Mas já existe a medida por um advogado que é o presidente desse instituto, né? E do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. E essa advogada, a doutora Damares Moura, ela é especialista e criou uma lei de liberdade religiosa. Então, independente da ABRAP, já tem gente lidando com isso no campo do direito. Eu não coloquei ainda no grupo das especializadas, onde tem a ABRAME e onde tem a Associação dos Magistrados Espíritas e a Associação Jurídico Espírita, que é dos advogados. Ainda não coloquei. Eu quero ter algo mais claro para poder colocar lá. Tanto que a gente fez uma ementa ontem, o Bernie e eu, que também vai passar por mudança, porque, inclusive, não está bem encadeada. Num país como o Brasil, que apresenta uma grande diversidade religiosa, e tendo em vista a necessidade da prestação de serviços em psicologia, precisamos o quê? Contemplar a laicidade, é necessário, e contemplar a laicidade, é necessário discutir a relação entre a psicologia e a religião. Tendo em vista a resolução do CFP 07/2023, esse evento pretende, entre parênteses, rediscutir essas relações tão importantes na prestação de serviços à sociedade. Claro que vai ter uma redação melhor, porque isso tudo foi escrevinhado, né? Foi tudo escrito assim na hora. O que você falou? Não, fala de novo. Espera lá, então acho que ficou. Então ainda vai ter que melhorar. Eu passei para o Bernie, ele não, com certeza não teve tempo de ontem, da meia-noite a hoje, responder nada. Mas assim que tiver uma questão, eu vou repassar para as especializadas. Vocês conhecem as especializadas? A ABRAP é uma especializada no campo da psicologia. O movimento espírita tem um fórum nacional permanente das instituições espíritas especializadas. Está na tese. E aí, cada uma oferece serviços às federativas na sua área, na sua especialidade, a ABRAP na área da psicologia. Ainda é uma coisa que a gente não consegue trabalhar bem de prestar esse serviço, né? Então, tem os artistas espíritas, os esperantistas, os militares, a Cruzada Espírita Militar, tem... enfim, tem uma diversidade muito grande de áreas, né? De profissões contempladas. Eu acho que se a gente precisar de ajuda, é nessa área que a ABRAP tem que pedir. Porque seria gratuito, eles conhecem a doutrina espírita e a ABRAP fundamentaria, né? Então, quando tiver um pouquinho mais organizado, e talvez, né, dependendo do formato, talvez a gente possa... É que eu não queria, logo de cara, levar os magistrados espíritas para opinarem num evento onde vai estar o CRP. Acho que o primeiro movimento realmente é assim: dá para melhorar essa redação? Nós estamos prestando serviço. Se vocês levarem isso, porque também pode ser que essa resolução fique eternamente à espera de uma oportunidade para que eles atuem. Pode não acontecer nada nunca. Eu acho que a gente tem que se antecipar
para evitar que se chegue a uma situação dessa. E como houve todo esse histórico da ABRAP com o CRP, e como essa coletânea traz, inclusive, muito material que justifica a existência de uma instituição como a ABRAP, né? Agora esqueci o nome do professor que foi o criador da psicologia da religião no Brasil, lá na USP. E ele faz a primeira conferência que ele fez, foi a conferência de abertura, e ele fala, não existe uma biologia religiosa, como não existe... É dele que vêm essas palavras, né? Então, assim, nós não temos um advogado estudando ainda, porque é tudo muito prematuro, é tudo assim na base de quem tem tempo, e a gente começou a entender melhor o que se quer, porque não dá para ser... Então, já vamos contratar um advogado, né? Não, eu acho que, como tem esse caminho, essa construção, como você colocou, nós vamos tentar manter essa construção, né? Agora, se precisar, nós vamos pedir para os advogados espíritas, para os juízes espíritas, se precisar. Não queria nem tocar nisso a princípio, porque não há por que não fazer uma melhor redação, um acordo para que a BRAP continue servindo e outras instituições a partir do momento que se ofereça uma psicologia laica, que se obedeça uma regra fundamental. Então, quando a gente fala de exclusão metodológica da transcendência, não é negar a religiosidade, é não usar a religião como abordagem, né? E há uma interpretação equivocada desse termo, exclusão metodológica da transcendência, né? Então, eu não posso usar o passe como um recurso da psicologia. Eu não posso olhar para o meu paciente e falar, nossa, estou vendo um obsessor aí, você precisa ir para o centro espírita correndo, né? Ou, né, quem é essa senhora que está do seu lado e descrever mediunicamente? Isso não dá. Então, a exclusão metodológica ela é a preservação da própria essência da psicologia. Né? Então, é isso, Olga, que a gente está tentando. Por isso que a nossa área ela sempre luta com dificuldades dessa natureza. E é possível que a gente, como o próprio Bernie, que já foi do CRP por algumas gestões, e que, no que depender de mim, ontem eu falei, vamos voltar com o Diverpsi, você topa? Ele falou, vamos tentar. Se ele tentar o grupo, a gente vai, e como hoje existe o recurso online, todo mundo da BRAP entra para estudar junto, né? Para discutir as questões, para fazer um novo evento, para inaugurar o programa, mas isso são perspectivas, né? Sim. É isso, gente. Muito obrigada. E a Marina? Ercília, a Olga também é advogada, viu? Ah, por isso que você está comentando? Então, Olga, dá uma olhada na resolução e apresenta sugestões para a gente. Não, Eu querendo dar a certo, princípio, Olga. para judicializar, mas para fundamentar a nossa fala. Por favor. Na verdade, assim, eu estive lendo a resolução e eu fiquei, né, pensando, né? Pensando em o quanto isso chega para nós, né? Mas eu acho que a resolução em si, ela tem, hoje de manhã, eu acho assim, ela tem um endereço, essa resolução, ela está endereçada. E ela endereça justamente a questão de que o profissional, o psicólogo, ou a psicóloga, eles não se utilizem da vertente religiosa para influenciar, cooptar, etc. Né? Eu acho que tem
tem aí questões subjacentes relativas a, A ao gênero, gênero, a gênero, a racismo, a preconceito. Eu acho que é no sentido, que é nesse sentido, principalmente, é que a coisa está assentada, né? e eu penso também que, como você disse hoje de manhã, é necessária uma antecipação, e eu acho que existem caminhos, né? Como você disse, nós vamos tentar pelo caminho do diálogo. O caminho do diálogo é prioritário. Se não der certo, nós vamos andar mais um passo, até que, se for o caso, se houver necessidade, aí há uma medida judicial que é o recurso que é possível, mas antes disso há o diálogo, há a convergência, né? E aí também é possível analisar o quanto as relações entre a ABRAP e o CFP, elas estão fluídas ou não, né? Exato. Até porque quando a gente fala isso, é com CRP de São Paulo. Mas como muda a gestão, né? É, a gente espera que essas relações tenham um histórico. Se isso for respeitado, vai ser fantástico, né? Mas eu acho que a posição da ABRAP ela tem algumas diferenças, né? Uhum. Com relação às outras denominações. Então, mas de qualquer maneira, nós precisamos estudar, explicar. A própria questão de pedir uma nova redação partiu do diálogo com o CPPC, né? É o tal negócio. A gente está resolvendo questões da BRAP desde cedo, desde ontem. Tem muitas questões burocráticas mesmo que têm que ser resolvidas. E, e assim, nos intervalos de consulta, mandando mensagem uma para outra, tal. Então, assim, acho que semana que vem esse texto já deve estar um pouquinho mais organizado. Se a data estiver confirmada, eu já vou levar pessoalmente o convite ao CRP e pedir na mesma. Você pode usar os serviços de lá. Para mostrar uma coisa muito simples, né? Se aquela é a casa do psicólogo, né? Então vamos usar a nossa casa. Já fizemos lá o evento, eu comentei pela manhã. Mas O esse, primeiro, o primeiro eu acho que foi simpósio, eu não me lembro que nome tem que olhar. É, simpósio de psicologia e responsabilidade social. Foi feito dentro do CRP. o Ercília, mas essa resolução é CFP, né? É CFP. Conselho Federal de É o Psicologia e, CFP, portanto, ok. os regionais têm Tá. que obedecer. Gente, nós estamos já às 21 horas aqui, 22 lá para Ercília, e eu gostaria de saber se quem não falou, não se, né, queria falar e que seja bem rápido para a gente ir partir para o encerramento, ok? Tá. Murilo tem alguma coisa? Marina? Eu estou com uns cachorrinhos aqui do lado, se aparecer no som, são os meus amiguinhos aqui da nossa reunião. A importância desse momento histórico, né, nessa construção, é algo que me chama a atenção, porque não bastou. Esses dias nós fizemos uma reunião e, baseado nas estatísticas, e fizemos uma soma do quanto nós produzimos em saúde mental para a população, o quanto isso contribui para as outras áreas da justiça, né, e da saúde. Então, é uma contribuição muito grande. Então, a ABRAP, com seus 30 anos, se a gente mensurar isso
em quantas famílias, quantos seres humanos, quantos lares não foram destruídos, né? E a célula maior e que traz, que elimina a barbárie da nossa sociedade, né? Então a gente tem aqui muito trabalho feito. Eu estou chegando agora, quero contribuir. Mas o momento dessa política nacional, né? Desse momento das relações, para a gente olhar, a gente está sendo convidado a se manifestar, né? Enquanto pessoa jurídica e relacionar todas essas pessoas jurídicas. Mas para relacionar elas, temos que relacionar as pessoas físicas. Então, aquela revisão que se fala dentro da filosofia da ciência espírita, quando nós nos transformarmos, transformaremos as instituições. Então, acho que estamos vivendo esse cenário e sendo convidados a participar. Edna, você me traz a consciência do inconsciente coletivo. Olga, essa reflexão daquilo que está fora, que está dentro, né? Ou seja, tem um endereço e aí você me trouxe um insight. E para quem mais? E o que mais vem da onde veio isto? Então, se não a gente não olhar, não dialogar com isto, né? Como diz Jung, nós teremos, com certeza, algumas sombras lá na frente, ainda mais densa do que as que a gente, ao colocar foco, diminuiremos, né? Então, Ercília, fica para mim aquilo que se diz, não tem como pagar, porque o que você dá para a gente é um presente para a eternidade. Então, eu só tenho a te agradecer por te conhecer pessoalmente, ainda que online. Muito Sabe, obrigado. Murilo, nunca foi fácil. Na psicologia não tem facilidade. A palavra fácil não tem na psicologia. E se você junta psicologia e o fato de sermos espíritas, nunca foi fácil com letra maiúscula, né? Porque o processo terapêutico, ele né? Nós estamos num ambiente fechado aqui, né? Ele é um acessório à reforma íntima, à transformação interior. Então, nós trabalhamos com projetos reencarnatórios, né? Com o que você veio fazer aqui, no sentido de promover a reflexão e permitir que o outro faça a sua escolha, a escolha da sua própria vida. Nem o espiritismo faz proselitismo, e tampouco a psicologia visa a conversão de nenhuma forma. Então, esses dois campos, eles se encontram, mas eles não se mesclam. Eles se encontram, eles se tocam, né? Mas nos dois campos nós vamos encontrar uma situação. Não somos salvacionistas. A psicologia não é para salvar. E a doutrina não salva ninguém também. Também não é salvacionista. E as duas são pautadas na livre escolha. É cada um que vai decidir por si. Então, a gente se toca, porém a gente não... Mas nós continuamos sendo campos diferentes. Eu me emociono muito com as nossas reuniões, né? Porque tem dia que fica mais difícil, né? Ai, meu Deus do céu, mais essa bomba para resolver. Agora que a gente estava querendo fazer tal coisa, vem mais essa, né? Então, nunca foi fácil.
E gradativamente eu vou me convencendo de que nunca vai ser. Porque, de alguma forma, nós estamos abrindo o caminho para alguma coisa que nem nós sabemos. Nós estamos trabalhando contra barreiras que nós nem nós sabemos exatamente como é que vai ser daqui para frente. Mas eu fico pensando que a nossa função, né, e isso eu coloquei na manhã também, no período da manhã, eu considero que os psicólogos da ABRAP são apóstolos dos tempos modernos, que estão saindo para fazer o seu trabalho, que não é o de fazer a pregação, mas de despertar consciências, para tocar a importância da transformação interior, de se posicionar, né, de uma maneira que funcione melhor. Né? A psicologia é a única ciência que perdeu a etimologia. De ciência da alma, ela passou a ser ciência do comportamento. E isso é interessante a gente refletir nesse contexto mais amplo. E de estudo da alma, nós estamos vendo que agora a coisa caminha para não poder vincular a transcendência de maneira objetiva, caracterizada nas religiões. Há muito tempo que vem sendo construído. Mas eu espero que haja oportunidade da gente se encontrar presencialmente, pessoalmente. Vamos ver se isso acontece. Muito bom. A Edna já me ofereceu a casa várias vezes que eu fui aí. Vai que ela ofereça de novo. E a gente pegue uma milhagem Está aberta. e converse. Né? Vai que pega aqui umas milhas e a gente consiga ter um encontro para trabalhar essas questões olho no olho. Uhum. Porque se a gente pegar na linha do tempo essas transformações, e por isso que eu provoquei a Denilce, né, a trabalhar essa diferença das crianças, como é que isso foi se processando, na medicina, jamais uma resolução dessa seria posta. Veja como é diferente ser psicólogo. É lidar com essa questão proibitiva da transcendência o tempo todo, para virar uma ciência do comportamento. É tirar a alma, e aí vêm as religiões, né? E os psicólogos que pertencem a essas denominações e querem trazer de novo, não a discussão, no caso da ABRAP, a conduta religiosa, mas o direito de semear, né? De trazer consciência, de refletir, de poder escolher, de poder valorizar o significado da vida. Quando a gente fala significado, a gente saiu da matéria. A gente já entrou no campo da transcendência, né? Então, eu entendi o que você colocou, entendi também o que a Olga colocou. A Edna e eu já falamos sobre isso há muito tempo, né? E nós não temos duas alternativas. Nós não temos duas alternativas. Por isso que eu comentei logo de início. Se a ABRAP fechar, se falar, olha, caiu um meteoro, acabou hoje, nós até aqui mantivemos a nossa força, a nossa fé. E, se for de outra forma, é o que eu falo para a chefia, o que o senhor quer que eu faça? Todo dia eu pergunto.
O que o senhor quer que faça? Né? Então, nós vamos continuar fazendo. Nós só temos essa alternativa. Eu acredito plenamente, né, eu enfatizo isso nas reuniões da BRAP, que nós reencarnamos para isso. Reencarnamos para isso. E isso que você colocou, né? Se a gente parar para pensar quantas pessoas já foram atendidas pelos psicólogos da BRAP, e quando eu falo BRAP, é a BRAP total, e aí a BRAP tem essa dificuldade, porque quando a gente pensa, aí o que acontece? Tem muitos colegas que têm medo, sim, que dependem dos atendimentos para sustentar a casa, para comer, para pagar uma escola, e tem medo de ser caçado. E eu não vou falar que eles não têm razão. Então, realmente, a gente tem essa batalha, né? Esse trabalho constante da luta contra o medo, né? E de continuar plantando, de continuar semeando. Então, eu não tenho duas alternativas. Eu só tenho uma. Então, é isso. Maravilha, vamos então encerrar, agradecer. Encerrar, né, gente? Senão a gente vai parar a noite aqui, né? Haja Não, água, né? e você está com Já uma foi hora uma caneca de aí, chá? tá com uma hora a mais aí, daqui a pouco já é meia-noite, a gente está aqui. É tão bom conversar, né? E Não, é principalmente fantástico, é fantástico. a E se gente. vierem a São Paulo, a gente se encontra, a gente fica junto, estamos à disposição. Eu quero, Mesma inclusive, uma coisa. hora bater É, um papo maior para conhecer melhor Murilo, que, afinal de contas, ainda não tivemos essa oportunidade, né? Mas estou muito satisfeita, muito feliz de você estar aí. Eu agradeço e você realmente, como você disse, né? Nós nascemos para estar aqui. Esse é o trabalho dessa ciência da alma, no sentido de ampliar e não de reduzir, né? Fica claro isso para mim também, Talvez de mas semear, né? eu Semear. semear, Porque, no fundo, nós trabalhamos semeando liberdade, né? justamente, exato. Poder pela escolher poder escolher. é ser livre. Para isso, eu preciso ser livre. E isso é altamente ameaçador, né? Sim, Exatamente. Então, assim, uma boa noite para todos. Eu vou parar a gravação, agradecendo muito a Ercília, viu, Ercília? Eu que agradeço, gente. E vamos ver outras oportunidades aí, tá?